Finalmente, caros irmãos, chegamos em capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11. O Chiquinho está gravando estes discos. O seu Fernando já escutou 3 vezes o disco que demos para ele. Encomendei mais 10 para mandar para lugares do interior que estão sempre dizendo que querem ouvir a minha voz de novo antes de apagar de vez. E o que temos em capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Perto do fim do Novo Testamento, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos. Que marca de fatos? Que se não veem, invisíveis. Hoje faz uns 10 dias que faleceu um lavrador lá na colônia entre Primavera e Coatipuru. Há 40 anos, um vizinho dele pregou para ele, ele aceitou, não sabia ler, mas a filha moça dele, conhecendo a leitura, ensinou para o pai como ler. O irmão Bruno. E as pessoas que ligaram de lá para me dizer que ele havia morrido, relatam que ele morreu cantando hinos. Vocês têm ouvido tantas histórias a respeito de gente morrendo, querendo trepar no punho da rede para escapar, né? Mas morrer cantando hinos é uma pessoa que tem certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Você já viu o céu? Nem eu. Mas nós acreditamos que existe, porque temos em mão a palavra de Deus que não nos engana. E temos toda a certeza, a convicção absoluta de que o que Deus tem prometido para nós é fato. Como é que nós vamos encontrar Jesus, conforme 1 Tessalonicenses 3,13? Isento de culpa. Pecadores como nós, isento de culpa. Sim, esse é o trabalho, essa é a profissão de Jesus, de nos perdoar em meia viagem, para que a gente não se preocupe pelo passado, acreditando nessas promessas, podemos olhar para frente e quando chegar aquela hora, em vez de dizer, tomara que Deus me coloque num lugar bom, como tantos fazem, a gente canta hinos. Sei que meu Salvador vive, já aprontou tudo para mim. Verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Bem no princípio da Bíblia, capítulo 5, encontramos Enoque. Enoque era o pai do homem mais velho do que temos conhecimento. Como é o nome daquele homem? Metusalém. Viveu quantos anos? 969 anos. Quase 1000 anos. Enoque era o pai dele. E depois de Enoque produzir Metusalém, diz em Gênesis 5, Enoque viveu mais 300 anos criando filhos e filhas. Vocês que estavam aqui terça-feira, lembram de que eu enfatizei de que esse negócio de namorado não é bíblico, é diabólico. É de um namoro que vem tanto pivete.
O que em capítulo 12 aqui é chamado de bastardo. Cadê o pai dele? Sei lá. Quem é o pai dele? Não sei. Que vergonha. A gente namora e arruma essas crianças e às vezes mata no ventre até. O que é que Deus inventou em vez de namoro? Casamento, e antes do casamento, noivado. Noivado. Quantos anos noivou Jacó? 7 anos. E quando dormiu com a mulher, era a primeira vez, depois de 7 anos, depois daquela festa de casamento. Maria e José é um outro exemplo. Noivos, prometidos, mas nada de união enquanto não assinar o livro lá, para eles não era no cartório, mas na sinagoga, o livro lá do Rabino. Verso 2, pela fé, os antigos, como Enoque, obtiveram bom testemunho. Enoque. Quem mais sabemos de Enoque? Não morreu. Não morreu. Ele e mais um, Elias, não morreram. Diz lá em Gênesis capítulo 5 que Deus se agradou dele e disse que não era preciso ele completar os 1000 anos, e Deus o levou para si. Por quê? Enoque tinha esta fama de ter agradado a Deus. Vale a pena agradar a Deus? Veja lá. Verso 3. Pela fé, entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Já por estes dias, na Boa Semente, mencionou este fato e mencionou que Deus fez o mundo de nada. Olha, não diz isto o verso. Diz que Deus fez o mundo, Deus criou o mundo pela palavra dele, aproveitando de coisas que não aparecem. Eu entro aqui de noite, mexo com o interruptor e a luz aparece. Eu enxergo a eletricidade, está lá, mete a mão e dá para saber que está. Deus de energia, de algum jeito, não sei como era, porque a Bíblia não nos explica, fez tudo que aparece, mediante a palavra dele. Haja luz, haja firmamento, haja criaturas dentro da água, e ainda falou de animais selváticos e domésticos, e finalmente criou Adão e Eva. Mas tudo isto com a palavra dele. Aproveitando de terra para fazer Adão, está certo. Mas todos os outros aproveitou de nada. Mas daquela força que existe, das coisas que não aparecem. Ele diz que são coisas. Existe alguma coisa que é invisível que ele usou para fazer este universo. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da sua oferta, também mesmo depois de morto, ainda fala. O que podemos aprender de Abel? Deus havia indicado para eles, não sabemos como, porque a Bíblia não diz,
do que era a qualidade de sacrifício que ele queria. Não queria frutas, nem legumes, queria um sacrifício que envolvia sangue de algum animal. E Abel trouxe a oferta conforme as instruções. As instruções que Deus nos dá são importantes. Ele ensina, para usar a mesma ilustração, o noivado. E o noivo fica doido por ela, sonha dela. Durante os estudos, a mente dele está mais nela do que no livro. Mas tem uma coisa que espere o casamento. Isto é, a cerimônia. Falando disto, não esquece do casamento sábado à noite. Vai ser diferente do que qualquer casamento que vocês têm visto aqui, porque o Tiago, o noivo, é músico. E ele está trazendo metade da banda dele lá de Belém para tocar. O pai dele não está gostando, garante que eu não vou gostar. Mas eu disse que é diferente. Por que foi Abel tão importante? Ele simplesmente obedeceu o que ele entendeu ser a vontade de Deus. Podemos fazer o mesmo? Verso 5. Pela fé, aquele mesmo Enoque foi trasladado, levado para o céu sem morrer, para não ver a morte. Não foi achado para sepultar, porque Deus o trasladara, levou para o céu. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de quê? Será que alguém no dia do nosso enterro pode dizer isto a respeito de nós? O propósito dele era de agradar a Deus. Quando ele descobria o finado, quando ele descobria o que fosse a vontade de Deus, ele agia de acordo. A fama do Enoque, não digo o finado de Enoque, porque ele não findou a viagem, a fama dele é que ele havia agradado a Deus. Uma frase para a gente meditar, embora lembrado. Enoque, Deus o levou para o céu. Enoque tão importante, porque simplesmente porque obedeceu, agradou a Deus. Verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De novo, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse para os discípulos, na noite, à véspera da sua morte, ele disse, vou para o céu, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa dele. É impossível duvidar aquela promessa e ainda agradar a Deus. Em relação à nossa noiva, nossa esposa, ela não quer que a gente duvide no que ela nos diz. Hoje, fazendo o ensaio para o casamento, ela, segurando as mãos dele, olhou no rosto dele, nos olhos dele e disse, prometo te obedecer. Hoje em dia, mulher obedece ao marido. Mulher que lê a Bíblia, faz isto. E também, aquele é um lar de paz. E não é um lar de confusão.
Deus não é de confusão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como o marido quer que ela acredite nele e vice-versa, também Deus pretende que a gente acredite nele. Acredite em quê? Porquanto, número 16, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, nós, creia que Ele existe. Nós acreditamos que Deus existe? Claro. Primeiramente, é para acreditar que Ele existe. E que mais? Também é para crer que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Estamos aqui hoje buscando a Deus. Um ou outro de vocês veio de bicicleta, alguns de pé, outros de carro, talvez um de moto. Viemos aqui à busca de quê? Deus. Cada um trouxe a Bíblia. Estamos lendo a Bíblia para conhecer a Deus, para descobrir mais uma coisa de Deus. Diz o verso que Deus exige que nós acreditemos que Ele existe e que Ele se torna galardoador. Não diz dos dizimistas. Diz galardoador dos que o buscam. Não é preciso, não fala do dinheiro. O que está tratando é a respeito de nós procurando a Deus. E Ele vendo que fizemos o esforço de chegar no culto. Eu não sei como é o caderno dele lá no céu, o computador dele, mas ele bota mais alguma coisa a nosso favor de galardão. Por quê? Simplesmente porque fizemos o esforço de chegar lá no culto buscando a Deus. Quem é que encontramos no verso 7? Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem de onde? Nós, lendo estas promessas, acreditamos. Justiça vem pela fé. Pedro, quase o último verso dele, ele diz que devemos nos preocupar com o mundo futuro, o milênio, onde habitará justiça. Hoje existe justiça, muito difícil encontrar. E Pedro diz que a gente deve se preocupar em investir naquele mundo onde existe justiça. Aquele mundo dura para sempre. É este mundo que dura poucos anos, então vem a morte. De novo, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O quê? Deus disse que Ele ia inundar a terra. Matar afogado toda a criatura, menos Noé, Dona Noé, seus 3 filhos e as 3 noras e os animais que Deus levou lá para a arca. Aparelhou uma arca, Noé, aparelhou uma arca e gastou 120 anos construindo aquele barco. Derrubando pau, lavrando pau, carregando lá para a obra, colocando em posição 120 anos para construir aquela arca. Deus nos dá em Gênesis o tamanho da arca e dos diversos navios que eu tenho viajado, trabalhado.
Um era maior do que a arca, um dos meus navios, o primeiro, só um pouco maior, e outro era um pouco menor. Quero dizer que o tamanho que Deus indicou para Noé desenhar este navio, não era navio porque não tinha motor, era tipo balsa, né? Era do tamanho da bitola, do padrão, como os navios atuais neste mundo. Não era uma caixa, não era uma bola, não uma esfera, não era um cubo, era um navio de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 de altura, 3 andares, igual como um navio no qual o Bill havia trabalhado. Quero dizer que Deus conhece alguma coisa a respeito de arquitetura naval, né? Para desenhar aquele barco. Ele aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de quê? De novo, herdeiro da justiça, que vem da fé. Herdeiro da justiça, herdeiro da justiça. Hoje, cadê a justiça? Cadê alguém no qual a gente pode colocar toda a sua confiança? É difícil. Mas Deus condenou aquele mundo por causa da falta de justiça. Achou uma só família. O irmão Clarindo, que alguns de vocês conheciam, acreditava que na época de Noé tinha tantos seres humanos no mundo que tem hoje. Bilhões. Viviam quase 1000 anos produzindo, né? Dava para fazer isto. Deus destruiu o mundo de então. Sabe que Jesus falou disto? Ele disse que quando chegar a época da sua vinda, do arrebatamento, quando ele ajunta o povo dele para o céu para largar a grande tribulação sobre a terra aqui, que o povo do mundo ia estar ocupado fazendo a mesma coisa que fazia na época de Noé. Todo pensamento do coração do homem, simplesmente mal continuamente. E não é assim? Todo pensamento do povo é mal continuamente. E Jesus diz, quando vê essa situação de novo, pode saber que está na hora do arrebatamento dos santos. Verso 8, os patriarcas. Quando falamos dos patriarcas, geralmente pensamos de Abraão, o primeiro judeu, Isaac, o segundo judeu, e o filho de Isaac. Como era? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. O que Hebreus aqui vai dizer a respeito de os patriarcas? Verso 8. Pela fé, Abraão, o primeiro judeu, há 4.000 anos, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, quando chamado lá de Ur dos Caldeus, perto da foz do rio Eufrates, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, o que diz? Essa é uma viagem ruim, né? Ir lá para o terminal em Belém, embarcar no ônibus. Qual o destino? A gente nem procura saber, só embarca. Ah, não, a gente quer saber para onde vamos. Mas Deus não disse para ele para onde ia. Deus disse para ele sair do seu lugar, dos seus parentes, para o lugar que Deus lhe indicaria. Terra que conhecemos como Canaã, ou Israel, ou Terra Prometida. Partiu sem saber aonde ia. E não era uma viagem de poucos dias, como no ônibus. Era de talvez 6 meses. Mais de 1.000 quilômetros. A pé. Levando rebanho de gado e tudo isso para a gente comer em viagem. 9. Pela fé,
Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Tenho construído casas através dos anos usando madeira roliça tirada do mato. Uma armação rápida, como o pessoal da invasão fazem por aqui. Geralmente, nem sempre, mas geralmente a gente faz uma barraca daquela para morar nela só uns meses enquanto aprontar a casa. Mas uma vez ou outra temos mesmo morada naquela barraca. E por que a gente faz isto? Porque nós não pretendemos ficar todo o tempo naquele local. Basta uma tenda, basta um abrigo feito de vários roliços lá do mato. E Abraão fez isto. Peregrinou. Passou um tempo aqui, acolá, na terra prometida, como em terra que não era bem dele, habitando em tendas com seus filhos Isaque, o neto Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez isto? Ok? Verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os últimos 2 capítulos da Bíblia não falam da Nova Jerusalém. Quem é o arquiteto? Deus. Quem é o edificador? Deus. Jesus disse em João 14, eu vou preparar lugar para vocês. Está contente de morar numa barraca agora, coberta de lona, sobre uma armação de varas? Porque são poucos dias que estamos passando aqui. 70 anos, 80. Abraão, um pouco mais de 100. Então a gente vai morar naquela casa que Deus está fazendo. Tem um arquiteto mais craque do que Deus? Imagina a casa que ele faz. E a promessa é que ele está fazendo para nós. Vamos acreditar. Abraão, em 10, aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E não tem barraca lá no céu. Vamos não nos preocupar com a situação que temos aqui hoje, num abrigo não muito adequado. Pode ser, porque o abrigo eterno é Deus quem está fazendo. Verso 11. Pela fé, também a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado da sua idade, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara tinha 90 anos de idade. Geralmente, mulher com 90 anos não está concebendo. Mas ela concebeu. Deus havia prometido que ela ia conceber. Seu marido tinha 100 anos de idade e nasceu o herdeiro deles, Isaque, o segundo judeu. Verso 12. Por isso, também de Abraão, aliás, já amortecido, com 100 anos de idade, dele saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Só um herdeiro. Mas se aquele herdeiro casar,
não namorar para produzir pivete, mas casar para produzir filhos, qual é o resultado? Produziu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, que não damos conta de conferir. Verso 13. Todos estes antigos, dos quais estamos lendo, morreram onde? Na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu me lembrei aqui, Jó, em capítulo 19, Jó diz, apesar de doente, imaginava que dentro em breve ia morrer. Ele disse, eu sei que depois de este corpo se desfazer na terra, comido de vermes, eu sei que com este corpo, com esta carne, com esses olhos e não outros, eu vou ver meu Redentor. O finado Jó tinha esperança. Jó capítulo 19, verso 25 a 27. Muito bonito isto. Jó, como o velho Bruno, lá em primavera, sabia que essas promessas são verdadeiras. Morar numa barraca, estar doente, não é problema. As coisas vão melhorar. E quando melhorar, vão ser permanentes, eternas. Jó 19, 25 a 27. Agora estou em 14. Por quê? Os que falam desse modo, como esses homens, manifestam estar procurando uma pátria. Em Cotijuba, ia morar só 2 anos naquela ponta de praia, antes de Cotijuba ser bagunçada como é hoje. Era um lugar muito lindo no interior, há 60 anos. 60 não, 50. Sabia que ia ficar lá pouco tempo? Então, madeira branca, não serrada, isto é, não planeada, tudo bruto, não pintado, caiado sim, mas não pintado. Por quê? Por quê? Estávamos procurando uma pátria melhor do que a ilha de Cotijuba. Abraão fazia o mesmo. Não ia demorar em Canaã, só 1 século. E aquilo aconteceu há 4.000 anos, que ele está no céu. Então ele tinha razão em considerar Canaã como uma terra passageira, um lugar provisório. Ele estava procurando uma pátria, aquela celestial. É aqui que podemos cantar o hino 500. Muitos amigos aí hei de encontrar paz, alegria, eterno bem-estar. Por quê? Porque as promessas estão escritas, nós acreditamos, nós temos fé para acreditar, a gente não duvida, e Deus, enquanto nós estamos acreditando, Deus vai aumentando o nosso galardão. Tão fácil arrumar galardão com Deus. Só procurar a Deus, procurar o livro dele. 15. Falando daquele pessoal, já em Israel, se na verdade se lembrassem daquela terra de onde saíram, terem oportunidade de voltar. Como eles vieram, trazendo seu gado e tudo, podiam voltar. Mais tarde, os judeus voltaram para lá, no desterro para a Babilônia. Então, como o ônibus vem, também o ônibus vai. E como o pé do cristão leva ele para lá, dá para, pelo menos o pé, voltar. Mas não estamos vendo aqui que eles voltaram. Não voltaram, por quê? Porque tinham fé de que esta terra era provisória. Esta armação de varas
é só por uns dias. O futuro, o bom, o eterno é mais adiante. Vamos olhar para lá para podermos, quando chegar o dia da nossa morte, estar cantando em vez de lamentando. Versos 16. Agora aspiram a uma pátria superior do que esta aqui. Isto é, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E Jesus garantiu na véspera da sua morte que, como eu vou, eu volto. Vou preparar o lugar, buscá-los para estar lá comigo. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, único filho, aquele que acolhera alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó, seu filho, Esaú, também filho, eram gêmeos, acerca de coisas que ainda estavam para ver. Deixa eu falar mais um pouquinho a respeito daquele sacrifício de Isaque que não saiu. Um carneiro estava com o chifre engatado no mato lá pertinho, e Deus disse: Abraão, agora estou vendo que tu és obediente, mas não é preciso sacrificar seu filho. Pega aquele carneiro lá. E ele serve de sacrifício. Quando eu li isto, fiquei pensando dos dizimistas que não têm. Nós achamos ruim dar uma parte do dinheiro que ganhamos. Abraão estava disposto a dar a vida do herdeiro. Mais uns 2 versos, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, em vez de reclamar, ele abençoou cada um dos filhos de José, filho dele, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Como o velho Bruno morreu cantando hinos, o velho Jacó morreu adorando, apoiando sobre aquela vara, aquele bordão dele. Então ele morreu. E mais um exemplo de fé é José, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, isto é, do Egito, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Disse para seus irmãos, lá no Egito, José, que havia chegado a ser o vice-rei, lá no Egito, o vice-faraó, ele disse: escute, meus irmãos, eu estou morrendo. Meus ossos vão ficar aqui num caixão no Egito. Mas quando vocês forem lá para a terra prometida, Deus prometeu levá-los para lá. Não esquece, não deixe no Egito os meus ossos. Leva para lá. E até agora, já por esta semana, o túmulo de José, lá em Israel,
está sendo violado, como de vez em quando acontece pelos árabes. Os árabes estão querendo acabar com todo o rastro dos judeus antigos. É possível? É impossível. Finalmente Deus colocará os árabes no seu lugar e o povo da promessa no seu lugar, e os judeus vão estar entre aqueles dois rios. Quais são os nomes dos dois rios? O Nilo, no Egito, e o Eufrates, lá em Iraque. Toda aquela terra, milhares de quilômetros, vai pertencer a Israel, conforme Gênesis capítulo 18, verso 15. Senhores, vamos aproveitar. Vamos usar a nossa fé como eles usaram a fé deles antigamente. E a gente, quando chegar a nossa hora, vai ficar arrependido de ter acreditado ou não? Nunca. Que Deus nos abençoe.